Amém! Estamos começando a nossa sexta-feira do Buscar aqui no canal Igreja em Vinhedo. Estamos juntos nessa conexão. Eu me chamo Karina e nós estaremos juntos na comunhão dos irmãos, aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sim, bênção e vida, que é a própria presença dele em nós, porque ele se faz presente aonde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, o Senhor está. Nós estamos aqui conectados. Glória a Deus pela tecnologia, por aquilo que pode ser um canal de bênção, um canal da palavra do Senhor, e que seja esse uso que você vai fazer sempre de toda a modernidade, tecnologia e tudo aquilo que se apresenta para nós nesses dias. Mas hoje nós vamos falar desse buscar, dessa sexta-feira do buscar, ainda como a semana inteira foi falado do Cristo todo inclusivo, falando sobre isso, porque essa é a semana do Cristo todo inclusivo. Se você não assistiu o culto de domingo, assista a reunião das 19 horas, que ela sempre vai trazer a palavra que vai ser destrinchada no decorrer da semana. Então, todo domingo, 19 horas, tem uma palavra rica de conteúdo, rica do Espírito, para você desfrutar e ter essa iniciação da tua semana debaixo de uma revelação. Essa sexta-feira, então, nosso foco está nos princípios governantes da conquista. Se você ainda não leu o livro do Cristo Todo Inclusivo, leia. Nós estamos assim degustando, desfrutando, recebendo do Senhor essas riquezas e essas riquezas reveladas, porque Ele vai revelar o que está encoberto, a riqueza que está encoberta para você desfrutar de tudo isso. E que riqueza é essa? A própria presença. A palavra do Senhor revelada. Tudo é a palavra. Guarda isso. Nós estamos vivendo dias maus e a notícia é que eles vão piorar. Então, conforme o tempo vai passando, a coisa vai ficando mais intensificada. Mas também pode intensificar o Espírito do Senhor na tua vida. Então, a tua busca tem que ser também intensificada. O teu desejo, eu quero ouvir a voz do Senhor, quero invocar esse Senhor, faça isso. Porque o Senhor está perto daqueles que o invocam. Então, invoca o Senhor e você vai ser salvo. Salvo do quê? De você mesmo. Salvo de tantas coisas, mas principalmente de você mesmo, da tua alma, das demandas que sufocam a palavra de Deus e sufocam o Espírito que você carrega. Eu quero invocar o Senhor junto com você. E eu falo sobre se invocar porque é esse tempo que nós estamos vivendo. E às vezes, por invocar o Senhor, as pessoas falam, não, isso é uma seita que invoca o Senhor, né? Ou isso é um mantra. Eu acredito que tem palavras muito preciosas que precisam ser ditas, invocadas, porque a palavra ela é viva. E quando nós falamos algo, aquilo ocupa o ambiente. Né? Imagina que se você começa a reclamar, você contamina o ambiente, certo? E se eu começo a declarar a palavra do Senhor, eu estou enchendo aquele ambiente da presença. Então, existe sim um espírito naquilo que nós falamos. Então, quanto mais você invocar o Senhor Jesus, né? É muito mais do que um mantra, é muito mais do que uma nomeação humana, essa classificação barata das coisas espirituais. É sobre a realidade do Espírito que nós carregamos. E rapidamente quero compartilhar uma experiência, eu acho que até compartilhei na semana passada, porque aconteceu na semana passada, mas eu quero repetir isso e falar o quanto isso impactou a minha vida. Conversando com uma pessoa que tem a mesma origem que eu, natural e também espiritual, ela falando sobre como ela aprendeu a invocar o Senhor, e ela falou em alemão, né, Herr Jesus. E quando ela fala Herr Jesus, isso me desperta e, peraí, tem alguma coisa muito forte aqui. Ela estava invocando o nome de Jesus em alemão e em português, né? E aqui no Brasil, onde nós estamos e estávamos naquele momento, a presença do Senhor foi muito forte. E eu quero falar sobre invocar o Senhor hoje. Começar a nossa reunião invocando o Senhor, e você vai falar, Senhor Jesus, você não precisa de uma entonação específica, mas de um Espírito do Senhor vivo, desse Espírito de realidade dentro de você, para falar, Senhor Jesus, eu quero invocar o Senhor Jesus, todo aquele que invoca o Senhor, porque há um nome tão poderoso nesse nome, há um poder tão poderoso nesse nome, né? Então, em nome de Jesus, nesse nome você vai buscar, confiar, você vai se estabilizar, vai se estabelecer no nome do Senhor. Amém? Senhor Jesus, como é bom falar isso. Ah, Senhor Jesus, nós te invocamos nessa reunião, invocamos o Senhor, aonde nós estamos nos reunindo nessa sexta-feira para buscar, porque aquele que busca encontra. Nós queremos esse encontro, Senhor, que sexta-feira seja um dia de encontro.
seja o dia de te encontrar, Senhor, de encontrar as tuas doces palavras, encontrar, Senhor, nos encontrar em Ti. Nós não queremos autoconhecimento, nós queremos o conhecimento do alto, do Criador, daquele que nos gerou. Ah, Deus, tira de nós todas as sujeiras e contaminações desse mundo que nos afastam de Ti, que colocam em nós doutrinas vãs, que nos enchem de mentiras, de cuidados que não existem, de preocupações que só ocupam o nosso tempo, Senhor, na vaidade, naquilo que não produz nada. Mas eu quero te invocar aqui, Senhor. Quero te invocar desse lugar de intimidade, de comunhão, de experiência, Senhor. Quero te invocar aqui, aonde chegar essa transmissão, essa palavra se manifestar. Que a tua presença seja tão gloriosa, tão densa, tão real, Senhor, confirmando e testificando de que tudo que nós fazemos é no teu nome, para o teu nome. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em cada casa, que a tua presença ocupe todo o lugar e que nós sejamos saturados dessa presença, saturados da tua presença, saturados com a tua palavra, Senhor, com essa verdade, com esse verbo vivo. Aleluia. É isso que nós invocamos e pedimos. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. A presença do Senhor é muito incrível, né? Não é sobre estar num lugar, e eu escolhi fazer a live hoje aqui, eu moro num lugar lindo, maravilhoso, né? Que o Senhor desenhou. Mas esse lugar aqui dentro em especial é o meu quarto, e é o quarto onde eu busco a presença de Deus, onde é um lugar de intimidade, né? Especialmente de intimidade. E hoje eu escolhi gravar a live daqui, pelas coisas que eu vou falar, inclusive, né? E gravar essa reunião daqui de cima mesmo, do lugar alto do cenáculo que eu tenho na minha casa. E eu queria falar sobre essa voz que o Senhor nos dá, porque Deus, ele falava. Ele falou com Abraão, ele falou com Adão, ele falava com Adão, ele falou com Noé. Ele se manifestou com cada um, falou muito com Moisés, e vamos falar hoje de Moisés, mas o Senhor, ele se manifesta em nós. Ele falou por muitos por meio, né, dos profetas. Ele falou mesmo. E ele fala agora pelo Filho. E lá no Monte da Transfiguração ele deixa muito claro, né? Porque tanto ele fala pela lei que representa Moisés, como por Elias que representa os profetas, mas Jesus estava ali e falou, mas agora eu falo pelo Filho. A ele, ele, ouvi. E o Filho deixou o Espírito sobre nós, para que nós pudéssemos falar dele. Então, o teu falar é o teu funcionar. Então, quando nós falamos, quando nós compartilhamos, nós estamos fazendo aquilo que ele nos deu, porque quando ele deixa sobre nós o seu Espírito, e a marca do Espírito, a marca do Pentecostes é uma língua de fogo. Esse fogo é a presença, esse fogo é a palavra, essa língua de fogo ele está me dando, então, a palavra na minha mente, aquilo que eu vou falar. Então, isso é uma característica forte do Espírito. Nós não falamos nas reuniões, e eu não estou falando aqui porque eu sou profissional nisso que eu faço, ou porque eu faço há muito tempo, eu já sei levar isso muito bem. Não, porque se eu não falar o que o Senhor quer que eu fale, eu vou começar a gaguejar aqui, não vou falar nada com nada, não vai produzir nada. Porque o Senhor, ele é soberano. Mas tudo que eu falo, que você fala, independente do tempo que nós estamos na caminhada, mais, menos, o quanto leu a Bíblia, o quanto não leu, isso não importa. Importa que eu recebi esse Espírito que eu preciso manifestar. Então, a palavra que eu manifesto é Espírito. Palavra é Espírito e você vai manifestar isso. Amém? Nós vamos invocar o Senhor. E você vai chamar Jesus. Você vai chamar Jesus e vai falar, Senhor Jesus, eu te quero, Senhor Jesus, eu te busco, não como um formato, não para repetir alguma coisa que alguém faz. A pior coisa é quando você fala alguma coisa porque alguém disse, e essa não é a tua experiência. E eu desde o início falei, eu quero invocar aquilo que é a minha experiência, eu quero falar o que eu acredito, eu não quero viver por um formato, vivi tantos anos por um formato. E acreditei que era isso mesmo, que era assim, que tinha que ser assim. Mas o Senhor me resgatou de uma forma incrível. Eu não estou falando da igreja XYZ. Eu estou falando que eu quero ser Filadélfia. E eu quero ter uma só preocupação na minha vida, que é a palavra. Amém? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor.
Senhor Jesus, invocamos o teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Adom Yeshua, Adom Yeshua, Adom Yeshua. Adom Yeshua, é Jesus, ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome. Invoque esse nome. Que teu altar seja edificado sobre esse nome todos os dias. Eu te edifiquei um altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma esvaziar. Eu só existo aqui se eu estiver lá. Não sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra ti, e deixa o que ficou pra trás. O que ele tem é infinitamente mais. Pra ti edifiquei um altar e eu disse assim, ó, que esse é o meu lar, porque peregrino aqui, a casa eterna é lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma inteira esvaziar. Eu só existo aqui se eu estiver lá. Não sei da onde esse vento vem. Aleluia, Senhor, sopra na nossa vida, sopra a tua palavra, sopra o teu espírito, sopra essa presença, sopra a tua direção em nós, sopra em cada um, Senhor, em cada lugar. Nós estamos aqui para manifestar o que cremos, falar o que acreditamos todos os dias, Senhor. Aleluia, manifestar o Cristo todo inclusivo, que nos incluiu no seu plano. E nós chamamos, Senhor Jesus, seja o nosso invocar todos os dias, Senhor Jesus. Ao acordar, ao deitar, Senhor, seja a nossa invocação a realidade do Espírito que carregamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Seja essa a nossa verdade. Sabe que por muito tempo eu tinha dificuldade, às vezes até de cantar, e tive também de falar, né? Isso faz muito tempo, mas porque a nossa vaidade é tão grande, a gente cria um nível de exigência, e a gente não consegue nem falar, nem cantar, porque nós mesmos nos julgamos, aos nossos olhos pelos olhos dos outros, ou pelos olhos dos outros aos nossos olhos, né? E não fazemos por medo do que alguém vai falar, porque nós queremos ser aprovados pelas pessoas. Mas o Senhor, Ele não quer que você seja aprovado por alguém, mas você tem que ter uma real noção de que você vai ser aprovado ou não por Ele. E a tua preocupação em cantar, ela não pode ser de ter a melhor voz. Ai, desafinei, né? E eu sei que no começo eu desafinei mesmo,
E o primeiro pensamento que é natural vai dizer, ai, corta a live, grava de novo, né? Ai, alguém vai pegar esse trecho, né? Tá cheio disso, cheio de edições hoje na internet. Mas sabe o que não dá para editar? A nossa história com Deus. Sabe quem que vai contar a tua história? O fogo. O fogo vai contar a tua história. Porque a tua obra vai passar pelo fogo. E o que ficar é a tua história. E o que fica tem que ser realmente o que nós construímos espiritualmente. Todas as outras coisas vão passar. Então que tu possa falar, e como eu disse no início, que a tua voz seja uma verdade. Eu vou falar, Senhor Jesus. Eu vou invocar, eu vou orar. Eu não preciso ter a melhor oração, eu não preciso ter uma oratória maravilhosa, né? As pessoas se identificam com vozes, com frequência e tá tudo certo. Você precisa se identificar com o Espírito e falar, e cantar, e adorar o Senhor. Como que nós falamos? A palavra de Deus fala que nós precisamos nos comunicar, ela nos dá uma comunicação de salmos, de hinos, cânticos, e não é pra gente ficar cantando e falando, cantando. É sobre a realidade de um espírito adorador. Então eu tenho uma comunicação que adora a Deus. O que o mundo vive? Vive a sua reclamação, né? Vive aquilo que não deu certo, a dor que tá sentindo. E eu fiquei muito feliz que minha mãe mandou uma mensagem hoje e ela falou, eu tenho ouvido muitos áudios dos irmãos que têm me enviado e mesmo sentindo muita dor no meu corpo, eu não vou mais reclamar dessa dor. Isso é uma grande vitória. Isso é a grande vitória que nós podemos carregar. Porque o inimigo quer que você chore as tuas dores, seja qual for a tua dor, mas que essa seja a tua comunicação. Nós não comunicamos uma vida de alma, mas a nossa vida no espírito. Eu acredito dessa forma e tenho buscado viver dessa forma. Quero chegar nesse nível de precisão, de presença, de intimidade com Deus, onde eu não preciso ficar mais me corrigindo, né? Onde já flui espiritualmente, naturalmente, porque nós naturalmente somos sobrenaturais aquilo que é do Espírito. Eu quero compartilhar então uma palavra, hoje é o desfrute máximo de uma conquista coletiva, esse é o tema da semana, porque a nossa conquista ela é coletiva. Nós temos o desfrute do Senhor de forma individual, mas ele se completa no coletivo, né? Então nós buscamos a Deus, estamos na presença do Senhor, ouvimos a voz de Deus, temos as nossas, o que ele vai nos resolvendo, isso é individual, mas no coletivo ele também nos trata e no coletivo tudo se completa. Do compartilhar do irmão, a palavra que está na boca do teu irmão vai acrescentar a tua palavra, ela vai somar. Não existe a tua porção e a minha porção que vão combater, né? Existe a tua porção e a minha porção que elas vão se completar. Então eu vejo uma grande mesa, né? E esse canal aqui é uma grande mesa, aonde cada um coloca a sua porção. E ainda que cada um, e a gente pode falar inclusive da mesma coisa, né? Podemos colocar nessa mesa o mesmo bolo de milho, por exemplo. Não, vamos falar de pão, o mesmo pão. Mas a forma que cada um produziu e fez esse pão, a receita que usou, o tempo que fez, enfim, os ingredientes, eles são diferentes. Então a comida pode ser a mesma, tu pode comer o mesmo feijão em muitos lugares e ter sabores diferentes, porque há um tempero diferente. E cada um traz, ainda que seja na mesma palavra, lemos a mesma Bíblia, ela tem um tempero diferente da experiência de cada um, da unção que cada um carrega, daquilo que Deus dispensou a cada um individualmente, para que coletivamente possa ser desfrutado. E hoje eu quero ler então com vocês esse texto que está aqui, Êxodo 33, 9 a 17, e diz assim: E sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo aquela coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com o seu amigo. Isso é lindo de ver como isso é a graça do Senhor o tempo todo. E depois ele tornava ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. O que o Senhor disse a Moisés: E agora, pois, eu tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faças saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Isso é maravilhoso, né? Porque a oração de Moisés, ela é tão sincera, porque ele fala assim: olha, me ensina o teu caminho, né? Me faz te conhecer, para que eu ache graça aos teus olhos.
e considera que esse povo todo, eu tô fazendo, mas é o teu povo, são os teus filhos, né? E isso é a disposição de Moisés, né? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a terra? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o Senhor andar conosco e sobre sermos separados. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto tu achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém? É isso. Essa palavra, né, já enche. Êxodo 33. Glória a Deus pelo 33 e pela consumação de todas as coisas. Mas aqui então, nós vamos falar hoje sobre os princípios governantes da conquista. Coisas que você precisa ter para validar tudo que você está andando, a tua trajetória. O que é esse princípio governante? O princípio já indica a palavra, né? Uma pessoa que vive por princípios, ela toma decisão a partir de um início, a partir já de um fundamento. Ela tem algo ali já estabelecido para, a partir disso, andar, enxergar, perceber. Então, quando nós temos princípios, nós somos fiéis a esses princípios, então, independente do que aconteça, aquilo não muda. E essa imutabilidade faz com que sempre a tua decisão e a tua resposta, ela esteja alinhada com aquilo que tu acredita, né? Então, os princípios governantes que nós temos são esses os princípios que precisam governar a tua trajetória. Eu não vou sair disso aqui. Eu não posso desviar disso, porque é isso que vai me trazer a vitória completa, o destino, o lugar que eu preciso chegar. Amém? Então, a nossa conquista, ela é coletiva. E os princípios governantes do Senhor, eles vão te alinhar, te ordenar, te organizar na tua jornada. Eu quero falar de 3 princípios e o primeiro deles tá aqui, que nós somos governados por aquilo que não nos deixa parar. Amém? Você é governado por aquilo que move e que se move. Olha que incrível. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 40, né? Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam, né? Faziam suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam até o dia que ela se levantasse. Então havia uma direção. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e nas suas jornadas. Aqui a palavra de Deus está mostrando que a presença do Senhor, ela era evidente de dia e de noite. E ela se evidenciava pela nuvem. Nós temos essa nuvem como um descanso. Eu até anotei aqui como aquilo que nos envolve, a presença que nos envolve. Temos a palavra como fogo à noite, que me faz enxergar, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz, é entendimento, me faz enxergar, me desperta para aquilo que o Senhor quer fazer, porque que Ele quer que eu enxergue. Então, dentro desse contexto, nós vemos o que é um princípio governante. Como Moisés falou, eu não vou se a tua presença não for comigo. A presença de Deus, ela precisa ser a tua busca real. Muitas pessoas têm a ajuda de Deus. Nós vemos as pessoas testemunhando que o Senhor me ajudou, né, a comprar essa casa, a ter isso, a adquirir aquilo. O Senhor me ajudou curando a enfermidade. Sabe, irmãos, glória a Deus pela ajuda. Mas se eu tiver que escolher entre a ajuda de Deus, a bênção, e o abençoador, que é a presença, eu quero a presença. Eu quero o Senhor. Eu não quero o que Ele pode fazer por mim. Eu quero o que Ele é em mim. E a religião, ela quer te vender um Deus que resolve a tua vida. E eu quero te entregar e te falar aqui para que você viva essa dispensação de um Deus que Ele é a própria vida. Ele não veio resolver alguma coisa. Ele veio te entregar o que você precisa para viver, desfrutar. Então a presença de Deus é tudo. E Moisés falou assim, a tua presença... Não adianta, se o Senhor não estiver aqui, o Senhor pode falar que o mais top vai estar comigo, o mentor mais incrível da época, todo o dinheiro do banco vai estar comigo, todas as coisas. Não, Senhor, não. Eu quero a tua presença. E ele se resolve nessa presença. E Moisés, ele define toda a escolha dele por esse princípio, a presença de Deus para essa trajetória. Então, você tem, em primeiro lugar, a presença do Senhor. E você vai ser guiado por essa presença. Você não vai ser
o pedinte de alguma coisa. Preciso dessa ajuda, Senhor, faz isso por mim. Senhor, não, você vai desfrutar da presença dele. Eu acredito que nesse tempo que eu estou vivendo, esses dias que o Senhor tem me dado, esse ciclo da minha vida, tem sido muito sobre desfrutar da presença. Eu sou uma pessoa que eu quero rapidamente resolver tudo. Eu quero resolver isso, eu quero resolver aquilo, eu quero ver as coisas prontas, eu me sinto produtiva quando eu faço muito. Eu gosto de fazer muito, eu gosto de fazer até morrer, até cansar, até não ter mais força. Eu sou assim, gosto de estar esgotada quando eu tô fazendo uma coisa, porque eu quero entregar tudo naquilo que eu tô fazendo. Sim. De repente, a gente teve aí o reavivamento matinal da semana passada, e um dos dias ele falava sobre nós não fazermos e não sabermos, porque o saber e o fazer é o que corrompe o homem. Eu sei isso, né? Eu faço isso, porque tudo isso é a obra, é aquilo que eu posso produzir na minha carne. E o Senhor falou muito comigo naquele dia, muito, muito. E eu falei, meu Deus, não é o que eu faço ou o que eu sei, é o que Ele fez por mim, é o que Ele sabe de todas as coisas. Então, o que sobra para mim? Desfrutar dessa presença. Isso não é um desfrute contemplativo e sedentário, né, espiritualmente falando. Não, ele é ativo no espírito. E ele vai zerando a necessidade e a vontade da tua alma. E ele vai ativando o propósito de Deus. E isso é maravilhoso. Amém? Então nós temos a presença. O que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar. Lá em Êxodo 15, 24 fala. Eles estavam buscando. Ei, Moisés, que nós vamos beber? O que vai acontecer? No primeiro desespero já estavam ali, né? O Mar Vermelho fechado já começou uma reclamação, enquanto não tinha aberto. Mas mesmo depois de atravessar, havia no povo uma insatisfação de não perceber a presença. Sabe, as pessoas vivem assim, murmurando, insatisfeitas com a sua condição, porque elas não percebem a presença de Deus. Maria estava lá reclamando, Marta, perdão, estava reclamando porque Maria estava desfrutando da presença do Senhor e ela estava ali, ó, tinha muita coisa para fazer. O que Jesus disse? Marta, tu está agitada com muita coisa, só uma é necessária. Amém? Então para de ficar agitado e murmurando muitas coisas por causa disso, daquilo. Tu não é Deus da tua própria vida. Mas tu tem um Deus que guia a tua vida. Tu tens aquele que é o teu verdadeiro ajudador, não para te dar uma ajuda, mas para te fazer desfrutar de um descanso, para te ajudar a sair da tua alma e para que você possa entrar mesmo no Espírito, porque é sobre esse lugar. Quando nós falamos, e ontem, né, no programa, hoje de manhã, na verdade, no programa de rádio, o bispo falou sobre isso na Hora do Mestre, e foi o que eu estudei, estava fazendo um vídeo treinamento nessas 3 últimas semanas, e um desses dias foi sobre a Nova Jerusalém, e aonde o que nós entendemos e recebemos assim dessa luz, esse entendimento é que nós somos a Nova Jerusalém, vamos chegar à Nova Jerusalém num aperfeiçoamento nosso, ou seja, não é sobre um lugar físico que eu vou alcançar, é sobre eu ser esse lugar, é sobre estar no meu espírito. Então nós temos o novo nascimento, você tem aí a condição da nova criatura, mas há um desenvolver da tua salvação, há um desenvolver de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e você vai dando espaço e vai amadurecendo, e o sofrimento vai te aperfeiçoando, e todas as coisas vão te conduzindo para ser a nova Jerusalém. Então é sobre estar nesse lugar do Espírito, e não buscar fora de mim, mas numa ocupação real. Glória a Deus por isso. Segundo lugar, nós somos governados porque temos acesso às pedras vivas. E tudo isso que eu estou te falando também está lá no livro do Cristo Todo Inclusivo. E sobre essa pedra viva, é sobre o Urim e o Tumim. Quero ler um texto aqui que fala em Êxodo 28:30. No peitoral do juízo porás Urim e Tumim. E estarão sobre o coração de Arão quando ele entrar perante o Senhor. Arão vai levar continuamente o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração perante o Senhor. Incrível essa palavra, porque não dentro de um contexto religioso, mas entendendo o sacerdócio. O segundo princípio governante é que nós carregamos um sacerdócio. Urim e Tumim eram duas pedras, né? E nós somos pedras vivas, porque Urim e Tumim era vivo, porque eram pedras que respondiam à consulta do sacerdote. Então, nós somos a pedra que carrega a resposta. Nós carregamos um sacerdócio. Nós não somos Deus de alguém, mas nós somos o caminho, nós somos a resposta porque o Senhor está em nós. Então nós podemos sim, assim como o Senhor falou para Moisés, você vai ser Deus para esse povo, né? Não na deidade,
mas Deus como resposta, como direção, como caminho. Então, aqui nesse contexto de Urim, de Tumim, existe esse princípio governante de que nós temos uma direção no sacerdócio que nós carregamos. Então ele fala que Arão, né, vai carregar essas pedras no seu coração, e nós carregamos no nosso coração. Nós carregamos, você vai levar as pessoas à presença de Deus. Você vai colocá-las diante do Senhor, você vai trazer a causa delas diante do Senhor, porque às vezes elas não têm força para chegar nessa presença, mas você vai apresentar, nós vamos fazer isso, por causa desse sacerdócio. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque Urim significa luz e Tumim significa perfeição, aquilo que é completo. As letras do Urim e do Tumim, elas brilhavam. Então, olha que incrível, luz e perfeição. Isso é o Senhor em nós. Isso vai brilhar como resposta na tua boca, na direção que o Senhor colocar no teu espírito. Então o sacerdócio, ele vai levar as pessoas ao Senhor. Nós vamos ler as pessoas pela palavra que está dentro de nós. O Senhor vai te dar discernimento e você vai buscar isso. Isso é um princípio na tua jornada de um sacerdócio ativado. Nós não temos bons conselhos, nós temos a palavra de Deus. Eu compartilhei esses tempos, né? Eu quero relembrar isso aqui, de que num momento muito aparentemente terrível e vergonhoso da minha vida com meu filho, ele chegou para mim chorando e falou, e agora, né? E eu respondi Romanos 8:38, eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo seu propósito. Eu olhei para ele e falei assim, Davi, tudo vai nos fazer bem, tudo coopera para o nosso bem. E até hoje ele fala isso. E eu tenho certeza que ele vai lembrar disso pro resto da vida dele, vai estar lá nos setentinha da vida dele, sei lá. Eu acho que até lá Jesus já voltou, mas ele vai estar em qualquer cenário, porque eu não dei para ele um conselho bom. Eu liberei a palavra que brilha, a palavra que é direção, a palavra que é luz e perfeição. Por quê? Porque perfeito vai até o fim. Perfeito é completar. A palavra vai completar tudo em nome de Jesus e vai te deixar completo, amém? O terceiro princípio governante, eu quero falar sobre isso também. Então, em primeiro lugar, nós temos a palavra como presença. Em segundo lugar, nós temos a palavra como direção. Em terceiro lugar, nós temos a palavra que nos santifica. E Moisés falou isso, né? Eu li ali em Êxodo 33, ele fala assim, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo? Esse ser separado é um princípio governante, porque nós somos separados. O Senhor te separou para essa história. O Senhor te separou para você viver algo completamente diferente por causa da tua busca, do teu desejo. Então, essa separação é a santificação. Então, nós somos santificados como? Pela palavra. É a palavra que nos santifica. Então, nós temos uma certeza de que eu sou governado por renunciar a todo medo. Aqui fala assim, somos governados porque renunciamos o medo. E de posse do fruto jamais recuaremos por medo dos gigantes. Glória a Deus. Então, Deus te separou das coisas desse mundo. E tem muitos gigantes desse mundo que querem te amedrontar. E isso, e aquilo, não vai conseguir. Olha bem essa situação, né? Enxerga melhor que isso é impossível. Em todos esses gigantes, é para te impedir chegar onde você tem que chegar. Qual é o lugar que o Senhor quer que você chegue? Ocupe a terra prometida, que é o Cristo todo inclusivo. E é você ter um desfrute completo do Senhor. E ser cheio por isso e completo na tua presença. O que aconteceu? O Senhor prometeu aquela terra e tinha na terra gigantes. Sempre vai ter gigantes. Gigantes para você declarar o que é de fato gigante na tua vida. E gigante, aliás, gigante é muito pequeno para falar sobre isso. Porque o Senhor, a grandeza dele é infinita. O Senhor é infinito, imensurável. Nós carregamos essa presença imensurável. Nós temos esse Deus. Então você tem um princípio governante de que você é separado. A primeira coisa, eu tenho certeza que eu sou separada, que eu pertenço ao Senhor. O Senhor separou. É como separar o limpo daquilo que está imundo. Você enxerga o que está limpo e o que está imundo. Não dentro de um contexto de lei, né? Mas dentro de um contexto do amor e da graça do Senhor. Então você pertence a Deus. Eu parto desse princípio. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou do Senhor. Não tem gigante, não tem situação que vá me afrontar. Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Pronto, estou marcado, estou selado, essa é a minha verdade.
Amém? Você pertence e você é separado das coisas desse mundo. O Senhor é santo e Ele te santifica. Eu vou desfrutar dessa santidade. Se você ser separado das coisas desse mundo e tantos gigantes que vão se apresentar, o Senhor está te separando para falar. Você tem uma outra direção, uma outra percepção das coisas. O que é o mundo hoje? Irmãos, o mundo hoje é consumismo. O mundo hoje acabou não, né? Esses dias aí lançou o filme Barbie, né? E as pessoas vão, né? Os homens vestidos de Ken, né? Que é uma Barbie, uma Barbie trans, sei lá, né? Misericórdia. Amém. Não quero falar sobre isso, mas sobre tantas coisas que estão deformadas, né? Porque encontraram um desvio. Mas tudo isso é o quê? É uma cultura de massa. Faz as pessoas pensarem iguais, se vestirem da mesma forma, cultuarem as mesmas coisas, né? O culto muito forte à aparência, ao corpo, a tantas coisas. E tudo isso não é nada, né? O que Deus criou de verdade? O que Deus criou de feio e de bonito? Isso é a tua percepção, isso é a imposição dos gregos e toda essa cultura, né, de autoglorificação, do humanismo, do corpo, da beleza, dos conceitos que o próprio homem criou. Irmãos, eu tenho um nariz assim, ó, grande, né? Se eu ficar de lado, então, porque eu botei a câmera, eu abri, né? Então ela fica expansiva e tudo que é acentuado fica mais acentuado. Eu também não tô preocupada com isso. Mas eu quero te falar que muitas pessoas podem falar, olha ali, meu Deus, que nariguda, ai que feia, nossa, que cabelo feio, que roupa, o que isso tem a ver comigo de fato, se eu não sou o meu corpo? O que de fato alguma coisa tem a ver? As pessoas estão muito preocupadas nas formas, quando elas estão completamente deformadas, sem forma e vazia. Mas Deus, aquele que enche tudo em todos, Ele quer te encher. E quando eu estou cheia da realidade, não tem mais novo, velho, pequeno, grande, feio, bonito. Tem espírito. E é só isso que nos conecta. Então, quando nós vamos entendendo essas coisas, é uma maturidade, um aperfeiçoamento. E você tem a certeza de que eu não preciso de uma aceitação. Se tu não gosta do jeito que eu canto, se tu não gosta daquilo que eu falo, do jeito que eu me visto, das tatuagens que eu tenho, isso assim não é um problema meu, de fato. Porque isso não me importa, né? O que está sendo importante é para quem está vendo e falando e reclamando. E as pessoas passam a vida delas falando do pecado dos outros. Quando nós podemos falar da graça de Deus o tempo todo. Nós podemos falar de Cristo o tempo todo porque Ele colocou essa língua de fogo na nossa cabeça. Porque nós temos uma experiência com o Espírito. Então fala sobre as coisas que tu crê. E coisas que são eternas e que não as que são passageiras, porque falar de alguma coisa externa, exterior, é tão passageiro, porque isso não é nada. Amém? Glória a Deus. Então, nós pertencemos ao Senhor. Então, nas tuas atividades diárias, no que tu faz constantemente, na tua rotina, que tudo isso receba a visitação do Senhor. E eu vou ter uma resposta de quem pertence ao Senhor. Eu não estou falando de uma forma nem legalista e nem religiosa, mas de uma forma espiritual. Eu decido viver assim. Eu tenho esses princípios que vão governar a minha conquista. Eu vou até o fim pelo que eu creio. Eu tenho os princípios governantes da minha vida. Então eu tenho a presença. Amém? Você tem a presença. Você não vai ter a murmuração, os teus lábios vão declarar, a língua de fogo está na minha cabeça, eu vou falar o que eu creio. Eu vou como Josué e Caleb atravessar esse deserto, porque eu vejo o Senhor na coluna de fogo, porque eu vejo o Senhor na nuvem de dia, porque em qualquer cenário, pode ser luz ou pode ser trevas, eu desfruto da presença. Eu não estou esperando amanhecer para alguma coisa e nem anoitecer. Qualquer dia para mim, dia e noite vai ser sempre dia, vai ser sempre a presença, vai ser sempre luz, amém? Em segundo lugar, eu falei que esse princípio governante é a palavra como uma decisão. Nós temos no Senhor, nós temos o Urim e o Tumim, nós temos o sacerdócio, então você vai andar pelo princípio do sacerdócio que você carrega. Você não vai sair da tua casa, vai trabalhar e depois você vai para a igreja e são momentos diferentes. Não, eu sou sacerdote trabalhando, eu sou sacerdote indo ao banheiro, eu sou sacerdote andando, eu sou sacerdote trabalhando, sentado no computador, falando com pessoas.
Eu sou sacerdote 24 horas por dia, o que eu falar tá ligado ao meu sacerdócio, eu vou levar as pessoas ao Senhor, eu carrego as pedras, eu sou pedra viva, eu sou resposta no trabalho que eu tô, eu sou resposta para as pessoas que atravessarem meu caminho. Nunca vou esquecer, tive muitas experiências em muitos trabalhos, né? Há 10 anos quase, eu trabalho home office, né? Mas eu trabalhei em algumas empresas e muito especial, né? Porque Deus tem essas conexões e até de uma forma imatura, naquela época eu nem entendia o que eu entendo hoje, mas me dispus sempre para ser um instrumento do Senhor. E quantas vezes tive, né, chefes, patrões, falavam, vem aqui, conversa comigo, me ajuda nisso. E eu era uma funcionária, mas o Espírito te diferencia e eu podia ser essa luz, esse caminho para as pessoas. Isso é maravilhoso. Que você seja a luz, caminho, seja essa luz, seja esse caminho, seja urim, também seja pedra viva, porque o Senhor, Ele te cortou dessa pedra tão poderosa que é o Senhor, dessa rocha maravilhosa, nós fazemos parte dessa rocha. O Senhor, Ele vai te tratando, vai te preparando, lapidando, porque nós somos pedras vivas, como pedras que vivem, é o que diz a palavra. Amém? Então, para de ser morto onde você está e deixa esse Espírito vivificado aí, poderoso na tua vida, se manifestar na tua voz. E agora, em último lugar, é a tua separação, é a tua conquista. Eu sou separado, sou povo separado, o Senhor me escolheu, eu vou avançar nessa vitória, não vou recuar diante do gigante, porque eu não estou indo na força do meu braço, não estou indo na loucura da minha carne, numa inteligência, numa soberba humana. Aliás, é uma outra coisa que eu tenho aprendido muito nesse tempo. Reconhecer minhas incapacidades. Me esvaziar completamente. Olha só, eu podia resolver isso, eu pensei nisso, eu talvez tenha uma inteligência para isso ou para aquilo, mas eu não quero me apropriar de nada que é meu, ou que eu mesma desenvolvi, ou aquilo que alguém disse que eu tenho de muito bom. Eu quero o Espírito, eu quero o Senhor, eu quero que tudo que eu faça tenha essa marca do Senhor. Amém? Esse é o nosso caminhar, essa é a nossa jornada, é sobre isso. Deus não quer te levar para um lugar específico, e dizer, aqui vai se manifestar a presença. Deus quer se manifestar, né? Como nós vimos no matinal da semana passada, na normalidade dos nossos dias. De repente, mover. E essa presença vai te proteger. Essa presença vai te guardar. É sobre isso. Amém? Então, desfruta do Senhor. Ora, dobra os teus joelhos. Eu recebi um vídeo hoje que fala sobre isso, né? O quanto que a oração, ela muda. E o cara explicando cientificamente, né? O poder da oração. Minha pergunta é, o que tu tá fazendo que tu não tá orando? Tá esperando alguém orar por ti? Tá esperando alguma coisa? É a conexão com o Senhor. Meu, acorda orando, dorme orando, vai falando, pega a palavra de Deus e fala em voz alta e vai declarando essa palavra, aquilo que nós lemos aqui, maravilhoso, né? Que o Senhor, Ele responde para Moisés, mas que oração mais linda de Moisés. E ele fala, Senhor, se tu não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu quero, vai declarando, Senhor, se o Senhor não é comigo, eu não saio do lugar, eu quero a tua presença, Senhor Jesus, invoca esse nome. Ou como ele falou aqui, olha, eu rogo-te, me faz saber o teu caminho, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu achei graça diante dos teus olhos, eu quero conhecer o teu caminho. Me faz conhecer o teu caminho, eu quero te conhecer. Amém? Conhecer é intimidade. E que você possa ter essa intimidade com o Senhor. Que você possa desfrutar do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, é meu único desejo. Eu quero orar por você, orar com você. E onde você estiver, nós vamos orar. Ora mesmo, né? Não precisa fechar o olho, nem abrir o olho, levantar a mão, baixar a mão. Não existe um formato, existe um Espírito. E o Espírito é que dá forma. Ele não tem um formato que o homem criou, mas o Espírito vai dando forma, né? E te mostrando como é essa ocupação mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, ore ao Senhor e fala, Senhor, eu quero te invocar nesse lugar. Comece invocando, começa pedindo. Aleluia. Vai invocando o Senhor mesmo aí. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua direção, Senhor. Queremos a direção para todas as coisas. Ah, Deus, o Senhor nos separou, somos um povo santo, santo como tu és santo. Nós não somos santos numa moralidade. E nem queremos, Senhor, manifestar nenhuma moralidade, sermos escolhidos por obras, por sermos melhores nisso ou naquilo. De verdade, Senhor, nós queremos reconhecer que somos os piores. Como aquele homem, Senhor, que orava e dizia o quanto que ele era imperfeito, que ele não podia nem estar na tua presença. Nós não queremos ser como o fariseu que senta no primeiro lugar e que acha que é digno disso, daquilo. Não, nós queremos, Senhor, ser indignos mesmo, para que o teu amor nos inclua
reconhecendo toda a nossa natureza tão carnal, tão suja, tão imunda, sermos separados por esse amor, por essa graça que nos alcançou, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero desfrutar da Tua presença todos os dias, dá essa presença na vida de cada um. Não, Senhor, não são as coisas que nós queremos só o Senhor. Eu não quero, Senhor, o que essa vida tem de melhor, não. Eu quero o melhor da vida do Senhor em mim, que é a própria vida de Cristo. Aleluia. Uma vez a gente estava andando assim lá em Vinhedo e eu falei assim: a minha vida é o altar, quero pra sempre, sempre te adorar, e não há nada que importe mais, outra vida que eu queira viver. Então ter a vida como altar é isso, né? É aprender que dar é melhor do que receber. E fazendo essa semana esse vídeo treinamento, tinha uma aula que falava sobre o holocausto, sobre morrer no altar. E as cinzas eram colocadas, isso no templo, as cinzas eram colocadas mesmo ao lado oriental do altar, que é o lado que nasce o sol. Então aquela morte, né? Aquilo que vira cinzas, que perde toda a sua força, é iluminado por uma força que nasce no novo dia, que é o sol. E o sol é Cristo. E eu quero muito assim que tu entenda mesmo que a tua vida não é o que você retém para você. Eu não tenho o que eu retenho. Eu tenho somente o que eu entrego. Nós só temos aquilo que nós entregamos. Eu vi uma vez uma frase assim, ó: eu só tenho o que eu posso entregar. Então as pessoas querem entregar para ter de volta, né? Eu não posso ter uma casa se eu não entregar essa casa. Não é sobre entregar para ter de volta. Eu só tenho o que eu posso entregar, porque quando eu coloco no altar, é o altar que me protege, não mais a casa, a coisa, não é mais isso. Então, quando eu deposito diante do Senhor e eu coloco a minha oferta aos pés do Senhor e eu reconheço, porque o mundo ele é controlado por dinheiro, as relações são controladas por dinheiro. Se a gente começar a falar aqui, né, irmão, vamos falar a real, né? A gente está falando da indústria farmacêutica, estamos falando da educação, falamos de política, qualquer coisa, qualquer assunto que a gente for falar aqui, ele gira em torno de dinheiro, do poder de alguém, né? Tá rodando agora um filme aí que, quer dizer, que é para rodar e que não tá rodando, que fala sobre o tráfico humano. Irmãos, o que é isso? Comercializar pessoas. Aí tu fala, mano, que loucura. Mas é o que o inimigo faz, comércio das pessoas. Uma querendo roubar a outra, uma querendo a porção da outra, roubando. Isso é nojento, é o sistema capitalista que tá aí, né? E tá corroendo e consumindo as pessoas. Quando elas acham que estão consumindo alguma coisa, elas são consumidas por essas coisas. Então, hoje eu quero que você entenda no teu espírito que oferta é um posicionamento que você tem que ter. Se você ainda está no teu questionamento se dízimo é da lei ou se dízimo é do Novo Testamento, se isso é de Deus ou se não é de Deus, irmão, misericórdia. Tem que ter um princípio governante na tua vida, de que tudo que passar na minha mão tem uma consagração. Todas as coisas. Enquanto você está questionando o céu se não é, ou o que o teu pastor vai fazer com esse dinheiro, ou tal pessoa, sei lá. Você está perdendo a oportunidade de desfrutar, ou como uma pessoa disse essa semana, ó, só se Deus vier em carne e osso falar para mim que é para entregar, eu vou entregar. Olha, irmão, peraí, eu sou Deus aqui em carne e osso. Amém? Porque eu carrego essa presença. Então para de querer criar uma situação mística de misticismo e não daquilo que é realmente a esfera do Senhor para tua vida, onde tu pode entrar, desfrutar e entender que é muito mais divino do que eu possa explicar e que palavras também não podem traduzir, mas entender mesmo que quando nós entregamos algo, nós ativamos esse princípio e toda a nossa vida é regida por ele. Entregar é melhor do que receber, dar é melhor do que receber. A consagração é a melhor coisa que existe. Consagre hoje o recurso que está na tua mão. Tenha uma vida de ofertas. Abençoe as missões. Acredite nos propósitos que você acredita, valida isso como oferta. Eu tive numa
num teatro aí do Peregrino, né? E era da Companhia Nici. Muito legal, foi muito pequeno, muito curto, assim, mas para quem lê o livro, né? Aquilo ganha uma outra dimensão. E quando eu saí de lá, tanto eu quanto o Davi, a gente teve desejo de entregar uma oferta. Meu, eu não conseguia fazer Pix, estava assim uma situação, isso aqui, eu raspei, eu consegui, levantei o dinheiro. Eu precisava validar aquilo, eu precisava validar o que eu tinha ouvido. É muito importante que haja validação da nossa parte. Se você ouviu a palavra até aqui, se você chegou aqui, que você possa ofertar. Se você agora quer dar um pause, um stop, falar, bom, agora eu não quero mais ouvir, já ouvi o que eu queria. Vou te falar que essa é a melhor parte de tudo aquilo que nós falamos, quando você recebe algo e pode entregar algo, porque o teu espírito validou. Então, o nosso Pix é 19 994509626. Você entrega a tua oferta, vou colocar, vai ter aí deve estar aí já no texto aí desse vídeo, na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém. Compartilha com alguém que precisa entrar na Terra Prometida, que ficou na metade do caminho, que não está mais desfrutando da presença, que precisa mesmo viver, se mover, essa ativação do Espírito. Amém? Nós vamos encerrar. Eu vou terminar esse louvor, então, para a gente orar aqui e agradecer a Deus por tudo. Quando eu te encontrei, ouvi essa voz que me chamou, ardeu em meu coração, ainda queima o primeiro amor. E o pastor que me conduz, que me ungiu e me ensinou a ser uma ovelha muda, que muda tudo. Sempre te adorar, e não há nada que importe mais, outra vida que eu queira viver. Aprende que dar é melhor que receber. Aprende que dar é melhor que receber. Glória a Deus, amém? Que seja mesmo esse altar, que o Senhor abençoe a tua oferta. Obrigada, porque nós podemos desfrutar de uma palavra que é viva, Senhor, de uma presença que é viva, de um caminho que é vivo, Senhor, e tudo isso é novo em nós. Eu invoco o Senhor que é renovo, Tsemar. Venha o renovo sobre os teus filhos, Tsemar, Senhor, Tsemar, a tua presença, Senhor, tua presença gloriosa que renova todas as coisas, venha sobre cada um, derrama agora, visita, constrange, confronta, Senhor. Nós te amamos, Senhor, o nome sobre todo nome, Senhor Jesus. Invoco o Herr Jesus, invoco Adom Yeshua, invoco o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Senhor. Como é bom ter um Senhor que nós podemos nos prostrar e reconhecer toda essa unção e reconhecer todo esse amor. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Que cada um dos meus irmãos seja acrescentado e que cada um tenha a sua porção para acrescentar e que essa mesa seja sempre farta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Adom Yeshua.